Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, nessa mensagem desta noite, primeira mensagem dominical noturna do ano. Espero que você tenha aproveitado bastante a palavra que foi proferida pelo pastor Selmi Guilherme nesta manhã e nós temos compartilhado com vocês através dos áudios, e eu vou dar prosseguimento durante toda a semana que vem, uma vez que os áudios sairão de segunda a sexta-feira. E eu tenho meditado aqui em Romanos capítulo 12 e tenho compartilhado com vocês a respeito dessas coisas. E a partir do verso 9, a gente compartilhou: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apegue-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegre-se na esperança, sejam pacientes nas tribulações, perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe os que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegrem, ou melhor, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude um para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Irmãos, o que eu percebo na qualidade de pastor, na qualidade de zelar pela sua vida espiritual, de zelar pela conduta cristã, é exatamente denunciar a influência do mundo sobre nossas interpretações de vida. Não sei se vocês se lembram quando eu trouxe uma mensagem: não pense consigo mesmo. Porque quando a gente pensa conosco, quando nós pensamos a partir daquilo que nós entendemos e começamos a pensar assim, olha, pensando comigo mesmo, geralmente nós fazemos isso no entorno do nosso jeito de agir e de pensar. E o nosso jeito de agir e de pensar, ele tem muito a ver com o que lemos, com o que estudamos, com o que nos preparamos, tem muito a ver com a nossa formação. Tem a ver com as experiências que nós temos de vida. Então, por isso que eu digo que pensar consigo mesmo é muito perigoso. E aprendi há muito tempo que a melhor maneira de pensar é pensar biblicamente. É pensar a partir da palavra de Deus. E lógico que naquele sermão eu disse que o único que pensou consigo mesmo e deu tudo certo foi Jesus, porque ele disse aos apóstolos, aos discípulos: fiquem aqui enquanto vou ali orar. E partindo do princípio que orar é conversar com Deus, Jesus teria dito: eu vou ali conversar comigo mesmo. Porque quando a gente ora, a gente conversa com Deus e faz um pouco de silêncio para Deus também falar com a gente. Portanto, dizer assim, vou conversar com Deus, é muito bom.
E Jesus disse: vou conversar comigo mesmo. Vou conversar com o eterno. Vou conversar com a parte divina e não com a parte humana, e não com a parte carnal. Portanto, nessa introdução, o meu desejo é que você pense biblicamente. E aqui, nesta porção da palavra, e os teólogos, os pregadores gostam muito da palavra, nesta perícope, nesse estreito pedaço destacado da palavra de Deus, ele começa assim: o amor deve ser sincero. Me lembro da explicação da palavra sincero. Conta a lenda de que essa palavra nasceu nesses países de língua espanhola, talvez no México, talvez no Chile, mas nasceu num desses países em que se fala o espanhol. E eles faziam ali alguns tipo jarros de barro, panelas de barro, e essas panelas, para se saber se ela estava vazando ou não, se colocava essa panela contra o sol, contra a luz, para saber se a panela de barro estava rachada. O que faziam então os maus comerciantes? Passavam cera naquele fundo, e quando a pessoa colocava contra o sol, logicamente que não via nada, e aí levando para casa e se usando no fogo, a cera derretia e a panela vazava. E por conta disso, as pessoas então perguntavam em espanhol se era sincera, ou seja, essa panela é sincera, ela é sem cera, ou seja, ela é íntegra. Então, daí surge a palavra sincera no nosso português. O amor deve ser íntegro, sincero, sem cera, sem falsidade, né? E insisto de que também cometemos o erro de achar que amor é um sentimento, que amor é gostar. E amor não tem nada a ver com gostar. Amor não é sinônimo de gostar, de se sentir bem. Amor não é um sentimento. Amor é uma atitude. Por isso que você vê, e a igreja do Maracanã está cansada de ouvir sobre isso. Mas isso que às vezes é o interessante, está cansada de ouvir, mas não consegue praticar muitas vezes. Não consegue introjetar isso na cultura diária, como eu fiz quando aprendi. Quando eu aprendi o que é amor, e eu passei a entender que amor não é um sentimento, e o exemplo que eu mais dou no curso de casais é que o que faz com que uma jovem goste tanto de um rapaz, e que muitas vezes a família faz de tudo para aquele namoro não ir à frente, mas ela diz: ah, papai, mas eu amo. E na verdade, o que ela sente não é amor. Ela sente prazer, alegria, contentamento, ela sente ela sente algo prazeroso. E por quê? Porque aquele jovem tem atitudes que geram esse sentimento nela. Ele faz coisas que geram nela esse sentimento que ela chamou de amor, mas não é. O amor é o que ele está fazendo. Amor é atitude, amor são os gestos. Por isso que alguns casais, por exemplo, dizem que o amor acabou. Não, na verdade o amor não acabou. O que acabou foram atitudes de respeito, de consideração, de carinho, atitudes que falta do cônjuge, que faz com que a outra parte não tenha mais prazer, alegria, contentamento, não tenha mais aquele sentimento que invade a alma, que dá aquele prazer.
E aí a pessoa pensa que aquilo é o amor. Não, o amor é atitude. E a pessoa deixa de gostar por causa das atitudes. E a palavra de Deus diz que as atitudes devem ser sinceras. Quando você faz alguma coisa para o outro, a favor do outro, de encontro ao outro, você deve fazer sem cera, sem falsidade, sem objetivos escusos, escondidos. Você deve fazer simplesmente porque você quer o bem do outro. Por isso que cai muito bem quando a palavra de Deus fala: amai os vossos inimigos. Né? Amai os vossos inimigos. Olha que coisa boa aqui, ó. As maritacas daqui da região. Olha que coisa a Bíblia diz: amai os vossos inimigos. Como é que eu vou gostar do inimigo? Não, mas a Bíblia não está dizendo para você gostar. A Bíblia está dizendo para você amar. Ele está com fome, dá de comer. Ele está nu, vista-o. Ele está doente, cuide dele. Porque é um ser humano. Então a Bíblia ensina que nós devemos amar até os nossos inimigos. Lá na frente você já ouviu e diz assim: não deseje, não amaldiçoe quem te faz mal. Sim, não amaldiçoe. Ore por ele. Mas voltando aqui a esse primeiro ponto, o amor deve ser sem objetivos escusos. As atitudes que você toma pelo outro devem ser a favor do outro e não um investimento em você mesmo. Vou fazer isso por ele para ter retorno. E é por isso que muita gente sofre. E eu quero dizer para você que eu sofri muito na vida com isso. Porque eu fazia pelo outro e esperava retorno. Jesus fez por todos, sabendo que a mesma turba para quem ele abençoava e dava de comer e curava, seria quase a mesma que vai dizer: crucifica-o, crucifica-o. Porque o Senhor Jesus, ele não fez esperando de você e de mim, não fez esperando da gente um retorno. Jesus, quando morre por mim e por você na cruz, ele espera arrependimento. Ele espera que a gente, em estando arrependido, a gente possa aceitar as orientações bíblicas, viver pela Bíblia e viver uma vida em razão da existência de Deus. Portanto, odeie o que é mal. Queridos, é por isso que eu não vou ser adepto da pena de morte, do aborto, da legalização das drogas, do casamento homossexual, das ideologias de gênero. Eu não vou apoiar as coisas que são contra a família. Quando eu ouço os argumentos, por exemplo, do aborto, legaliza-se o aborto para que o aborto seja democrático, porque na atual conjuntura só faz aborto quem tem dinheiro para pagar clínicas especializadas, apesar da margem da lei. Então vamos pegar o aborto e vamos democratizar, vamos permitir que qualquer um cometa aborto e, mais do que isso, vamos fazer com que o Estado, com que o contribuinte possa cooperar com aquela pobre mulher que não deseja o filho. Então, como ela não tem condição de pagar uma clínica de aborto especializada que vai, além de matar a criança, vai preservar a sua vida, então vamos democratizar esse assassinato, vamos permitir que o assassinato desses fetos, dessas crianças embrionárias, elas sejam inclusive pagas pelo Estado. E quando você escuta o argumento, a gente diz assim: olha, socialmente, filosoficamente, eu concordo, porém a Bíblia condena, e se a Bíblia condena, todo argumento para mim é falho. Eu poderia discutir sobre pena de morte, mas eu creio que o Evangelho tem poder para mudar uma pessoa má. Aliás, eu creio e temos, eu e você, muitos exemplos práticos de que pessoas más, pessoas perversas, foram transformadas pelo poder do Evangelho. Então, matar não resolve. Resolve dar a cada dia a oportunidade de mudança, pagando pelo crime, pagando pelo que fez, mas certamente também tendo a oportunidade à vida. Sim, eu creio que só tem poder para tirar vida o próprio Deus. O homem, por mais que tenha argumentos,
passou da fase do olho por olho, dente por dente. Então, eu estou dando esses dois exemplos, eu poderia dar aqui uma inumeralidade de exemplos, mas a Bíblia diz que, claramente, a seguinte frase é: odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom. Então, o crente não pode se associar com a coisa má, venha de quem vier, venha de onde vier. O direito à vida, tudo que dá direito à vida tem o meu apoio. Tudo que tem direito à defesa da vida tem o meu apoio, porque a vida é o bem mais precioso e por conta da vida e para proporcionar uma vida eterna, Jesus morreu na cruz por mim e por você. Sofreu, morreu, para que eu e você tenhamos vida, e não só vida, mas uma vida abundante, uma vida eterna que começa aqui e agora. E para não me alongar, porque o texto é longo, ele diz assim: dedique-se uns aos outros com amor fraternal. E, como eu disse para vocês, ele começa: o amor deve ser sincero, o amor deve ser fraterno, o amor deve ser entre irmãos, o amor é de irmão, que você deseja um irmão que perdoa, que é longânimo, que é benigno, que é bom, que não suspeita mal, que não arde em ciúmes, que tem os frutos do Espírito Santo de Deus. Não é segundo o teu entendimento, não é segundo o meu entendimento, mas o amor fraternal que é explicitado pela palavra de Deus. Nós temos que parar com a ideia de que nós podemos ter as nossas conjunturas, que nós podemos ter a nossa forma de interpretar. Não, a nossa forma de interpretar é pela palavra de Deus. Ela molda, ela é que rege a maneira de eu pensar. E ele vai dizer assim: dedique-se uns aos outros com esse amor fraternal e prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Olhe para o outro e honre-o. Eu aprendi no mundo militar que você honrar o outro é um dever que deve ser colocado em prática de todas as maneiras possíveis. Eu acho que a gente aprende muito com o mundo oriental, né? Você vê ali dois japoneses, por exemplo, um se curva diante do outro, dizendo: olha, eu considero você superior a mim. E você vê o chefe de Estado se curvar diante do seu subalterno. Você entra no judô, você vê um faixa preta se curvar diante de um faixa branca. O respeito, considerar o outro superior a si mesmo, considerar o outro mais do que a você mesmo, porque o que a gente vê que há uma tentativa de dividir o mundo entre pele, cor de pele, classe social, classe acadêmica, enfim, classe de países, e, na verdade, somos todos iguais. O que nos separa e o que nos tem separado é o distanciamento da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer que nós precisamos dar honra aos outros mais do que a gente. Você pode ser chefe e honrar o seu subordinado. Olha, queridos, vocês sabem que, além de pastorear a igreja, eu tenho uma função de diretor de escola e eu tenho mais de 200 funcionários sobre minha regência. E eles, que podem até estar assistindo esse vídeo em algum momento, pode ser um compartilhamento, sabem que eu, onde estou, digo: olha, eu sou um funcionário igual a você, que tem uma responsabilidade de dirigir toda a escola, de dirigir no que tange, por exemplo, o ambiente para que a tarefa educacional aconteça. Eu tenho, por exemplo, ali alguns coordenadores de área e que raramente eu interfiro no trabalho dessas pessoas. Primeiro que são elas que escolhem as suas equipes. Né? Nunca cheguei para uma coordenadora e disse: eu quero essa pessoa trabalhando no seu setor. Eu escolho os coordenadores do meu setor de direção geral. E eles escolhem seus setores. E por que eu faço isso? Porque
eu interpreto que eu devo honrá-lo, devo dar crédito, devo incentivar, devo ensinar. Ele sabe que eu não tenho nenhum problema de trabalhar com alguém que saiba mais do que eu naquela área. Aliás, eu gosto de trabalhar com pessoas que sabem mais do que eu naquele setor, naquela área. Não que eu não saiba nada, mas eu não tenho nenhum problema de dizer, estou aprendendo com você e por isso te coloquei aí. Você é muito importante. Dar honra ao outro é reconhecer as suas qualidades, é não ter medo de deixar que o outro faça diferente de você. Porque quando você coloca alguém num cargo e você quer que ele seja a sua réplica, isso é uma desonra. Você precisa respeitar a característica daquela pessoa. E eu vejo isso na pessoa de Deus, quando Deus inspira o homem a escrever sua palavra, ele respeita o ritmo e também o conceito literário daquela pessoa. Por isso, alguns autores conseguem identificar quando é Paulo, quando é Pedro, quando é Tiago, pelo estilo literário. É Deus honrando aquela pessoa e dizendo assim: vou trabalhar o que eu quero dizer à humanidade através do seu vocabulário, através do seu estilo. Deus deu essa liberdade do homem ser livre para expressar a vontade dele, a ponto de hoje as pessoas nem verem Deus, não conseguem nem ver Deus, mas diz que é coisa de homem, não consegue perceber a questão da inspiração por essa característica de Deus nos honrar, nos dando o privilégio de sermos a gente mesmo e a gente, por conta da convivência com Deus, a gente mudar por conta de conviver com Deus. Não raras vezes eu escuto de alguém que trabalha comigo: professor, eu aprendi com o senhor, professor, eu mudei depois que vim trabalhar com o senhor. E eu não tenho nenhum problema de dizer assim, eu também mudei depois que comecei a trabalhar com você, porque é por osmose, é por convivência, é por ter exatamente, eu prefiro dar honra aos outros mais do que a mim mesmo. Eu não estou sendo pastor para buscar a honra dos outros. Eu estou sendo pastor para obedecer a Deus, que diz: Alexandre, você me ama? Cuide das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Eu acho que essas ovelhas, se tiverem um pouco de temor a Deus, me honrarão, porque se Deus me escolheu para cuidar delas, significa claramente que essa honra deve ser recíproca. Mas, como eu disse lá no início sobre amor, você não dá esperando resposta, esperando reciprocidade. Do Senhor vem a poderosa e perfeita recompensa. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. A nossa esperança é Cristo, a nossa alegria é Cristo. Alegrem-se na esperança. Há um mundo melhor após a morte. Há um mundo melhor no futuro. Nossa vida não acaba aqui, essa vida é uma passagem. Não acaba aqui. Nós temos uma viva e real esperança, Cristo Jesus. E ele vai dizer então: sejam pacientes na tribulação. Esse ano de 2020, ano passado, né, foi um ano muito ruim, de muita tribulação. E ali eu pude ter o privilégio de exercitar essa paciência, exercitar a minha dependência no Senhor. E ele vai dizer que a nossa alegria é na esperança e não nos resultados, não nas circunstâncias do hoje e do agora. E ele diz assim: compartilhe o que vocês têm com os santos. Eu sei que a sociedade que nós vivemos nos impulsiona a dizer que nós temos a obrigação de compartilhar com os necessitados. Muitos desses necessitados são necessitados porque escolheram não investir em si mesmo, se entregaram a algumas práticas humanas que o levaram onde está. E alimentar essa indústria vai mantê-lo onde ele está, e ele vai se manter onde está
e não vai mudar de vida. Quantas pessoas eu conheço que estão morando na rua há 10, 15 anos e não querem sair. E não querem sair por quê? Porque estão cegados, estão totalmente apagados, estão totalmente sepultados pelos seus pecados. Uma vida de pecado. Sim, queridos, quando você abandona a família, quando você larga tudo para você se entregar à mendigância, se entregar às drogas, se entregar à rua em detrimento da própria família, é pecado. Nós temos que enfrentar as nossas dificuldades no lar, na família. Não estou dizendo que 100%. Tanto é verdade que quando você vê uma Cristolândia, quando você vê igrejas que vão trabalhar com pessoas de rua e oferecem tudo para elas saírem, quem quer sair, sai. Quem quer sair, volta para sua casa no Nordeste, ou no Sudeste, no Centro-Oeste. As pessoas voltam para os seus lares, se reconciliam com o pai e mãe, se reconciliam com a esposa. É tão bonito. Se reconcilia com Deus e consegue então enxergar os planos que Deus tem para essa pessoa. Mas alguns só querem a roupa nova, a comida, o cobertor, o dinheiro, o café da manhã, porque aquela vida é cômoda. Eu sei que isso não cai bem, é politicamente incorreto, mas ela é a verdade. Tanto que eu digo o seguinte: Jesus passou por vários mendigos, vários cegos, vários aleijados, vários leprosos e não curou a todos. Jesus não matou a fome do mundo, ele tinha poder para transformar, né, todas as pedras em pães. Ele tinha poder e tem poder para encher todas as botijas de azeite, todas as cestas com pães, mas ele não fez, porque o maior problema da humanidade é o pecado, e por causa do pecado, a fome, má distribuição de renda, é o evangelho que liberta. Mas as pessoas não acreditam nisso. E alguns crentes não acreditam nisso. Eles acreditam que é movimento social, é quebra-quebra, acha que é talvez votar e colocar alguém, uma visão socialista, que vai mudar a humanidade. O que vai mudar a humanidade, senhores e senhoras, é o evangelho, é a pregação do evangelho. Por isso, é muito interessante quando você trabalha a vida da pessoa para aceitar a Jesus. É Jesus que liberta dos demônios, é Jesus que liberta das drogas, é Jesus que liberta da mendigância, é Jesus que liberta da prostituição, do adultério, da mentira, da corrupção. É Jesus que liberta. Ele é o libertador. Não adianta você tornar um corrupto mais intelectual, ele só vai roubar com intelectualidade. Não adianta dar dinheiro para quem quer viver nas drogas, porque ele só vai comprar mais drogas. Mas quando você dá ao pobre, ao aleijado, ao cego, ao nu, ao surdo, quando você dá ao adúltero, ao prostituto, quando você dá àquele que é corrupto, Jesus, a sua vida é transformada. E é exatamente o que está escrito aqui. Compartilhe com o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Ou seja, nós precisamos praticar esse compartilhamento com os santos, com os domésticos na fé, com aquele que está no Senhor, liberto do pecado, mas não está conseguindo se levantar. Então a gente dá a mão a essa pessoa. Eu não estou dizendo que quando a gente sai para pregar o Evangelho, se você vê alguém com fome, vai deixar a pessoa com fome. Claro que eu não faço isso. É claro que a gente, quando sai e vê uma pessoa com fome, e nua e doente, a gente cuida, mas pregando o Evangelho. O carro-chefe é o Evangelho. Mas, infelizmente, algumas pessoas acham que o carro-chefe é a comida, é a roupa. Se possível, prega o Evangelho. Não, querido, prega o Evangelho e, se necessário, dê o de comer. Olha como é que é diferente. Alguns pensam, leve a comida, leve a roupa, leve isso, leve aquilo, e, se possível, prega o Evangelho. Eu digo ao contrário. O meu verbo não é se possível, é prega o Evangelho e, se necessário, dê o de comer. Mas primeiro os domésticos na fé. Eu sei que você está com aquele texto que fala assim, eu estava nu e me vestiste, estava com sede e me deste de comer, estava preso, fosse me visitar, estava com fome e me deste de comer. E aí perguntaram, Senhor, quando te vimos assim e te fizemos isso? E ele disse, quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste.
E alguns pegam esse texto dizendo que a igreja tem que levar comida e visitar o preso e tal, porque está visitando Jesus. Não, isso é um erro hermenêutico, exegético, grosseiro. Na verdade, Jesus está falando para a igreja, que muitos da igreja perderiam tudo, não teriam o que vestir, o que comer, estariam presos, com sede, por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho. E quando a gente, então, compartilhava, nós fazíamos para os santos, para os irmãos de Jesus, para os filhos de Deus, para aqueles convertidos, fazíamos para Jesus. Porque, veja bem, o que Jesus vai dizer para aqueles que o recusam como único e suficiente Salvador? Vai chamá-los de filhos ou vai dizer assim, apartai-vos de mim, malditos? Que tipo de palavra você acha que Jesus vai dizer para aqueles que negam o Evangelho como sendo única e suficiente alternativa para a humanidade? Meus irmãos, ou apartai-vos de mim, não vos conheço? Portanto, o texto aqui é compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Quantos crentes eu conheço que não gostam de hospedar? Não gosta de ninguém na sua casa, não gosta de receber ninguém na sua casa. Parece que a sua casa é seu castelo, fica encastelado, não quero ninguém na minha casa. Na minha casa eu não vou receber PGM, pequeno grupo multiplicador. Na minha casa eu não recebo visita do parente do meu cônjuge. Na minha casa eu não quero ninguém. Pois sabe você que quando você fecha a sua casa para hospedar, você desobedece às orientações do Senhor Jesus. Desobedecem à palavra de Deus. Você precisa praticar a hospitalidade. Você precisa praticar o receber o outro em sua casa. Quando você faz isso, você agrada a Deus. Eu lembro que uma vez um amigo disse, Alexandre, eu falei, você quer ficar lá em casa? E ele disse, Alexandre, eu não quero, porque eu não quero incomodar. Mas é claro que você vai me incomodar. Mas eu quero esse incômodo. Perceba bem, pega uma jovem senhora, uma mulher, né? E pergunta para ela se sapato alto não incomoda. Incomoda, claro que incomoda, mas ela gosta, porque ela fica mais elegante, se sente mais elegante, mais bonita, e fica realmente mais bonita. A mulher de salto alto realmente fica muito bonita, mas incomoda. Né? Um terno e gravata, uma gravata, incomoda, mas eu, por exemplo, gosto muito de usar gravata. Por quê? Porque a gente fica mais elegante, né? A gente fica elegante, a gente se sente elegante. Pode até não ficar, mas a gente se sente elegante. Quero dizer que muitas coisas que a gente gosta incomoda. Eu gosto de mergulhar. E todo aquele equipamento, incomoda. Mas é um incômodo que você gosta. Hospedar incomoda. Mas aprenda a gostar desse incômodo, porque esse incômodo agrada a Deus. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoe. Queridos, como é difícil essa parte da Bíblia, né? Dá um tapa, oferece outro lado, né? Ganha um tapa, oferece outro lado, pede a túnica, dá a capa, pede para caminhar 1 milha, caminhe 2, e agora, olha essa aqui, hein? Abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoe. Como eu vejo alguns crentes amaldiçoarem governantes, porque ou a gente não concorda, ou porque ele está fazendo mal. Mas a Bíblia diz para a gente orar pelos governantes, para a gente abençoar e não amaldiçoar, não participar desses movimentos que faz perseguir. E é muito difícil quando você tem uma pessoa que te persegue, que te apurrinha, que fala mal de você, que aperta a tua mão pela frente, mas por trás só fala mal de você. Alguém que sorri para você, mas só destaca o que você tem, que ela não considera que presta. Porque, veja bem, às vezes não é que não presta, mas como a pessoa, ela acha que não presta, ela fala mal de você, e às vezes o outro nem concorda, sabe como é que é? Nem concorda, mas ele se cala, ele não te defende, ele não fala assim, olha, é o teu jeito de ver, mas eu não concordo. Pessoas que te amaldiçoam, e a Bíblia diz que você deve abençoar. Bom, se a Bíblia diz que tem que abençoar, vamos abençoar. Por quê? Porque eu acho que a Bíblia está certa. Então a gente tem que fazer isso. É difícil, mas é possível. E quer saber? Eu já fiz.
Eu lembro de uma vez de um desses que me amaldiçoou, que me perseguiu, que me caluniou, que fez tanta coisa ruim contra mim. E um dia essa pessoa caiu muito doente, ficou internado no hospital, doente. E, e eu lembro que essa notícia chegou até onde eu estava. E eu disse, tá bom, eu vou orar. Mas eu não estava com vontade de orar. E quando aquela pessoa foi embora, o Espírito de Deus falou comigo, você vai orar? Aí eu vou, sim, eu vou orar. Aí baixei a cabeça e fiz aquela oração sincera, né, para Deus curar, para Deus levantar, para Deus dar outra oportunidade. E eu sabia que quando aquela pessoa ficasse bem, quando ela se recuperasse, ela voltaria a falar mal de mim. E aí Deus disse, que mais? Só isso? Eu disse, Senhor, tá bom, não tá? Não tá de bom tamanho? Não, você vai pegar o seu carro e você vai lá no hospital visitar e orar por ela e com ela. E sabe, foi uma das melhores coisas que eu fiz, foi obedecer a Deus. Difícil. Como diz o poeta, só eu sei. Pelas ruas, porque passei, só eu sei. Mas foi tão bom entrar ali, orar com aquela pessoa que, se bobear, me amaldiçoa até hoje, me persegue, fala mal de mim até hoje. Mas como foi libertador para mim. Viva a liberdade que Cristo dá. E ele diz, alegre-se com os que se alegram. Sabe, irmãos, o que eu também aprendi nesses 4 minutos que me restam, porque eu quero pregar até 40 minutos, é dizer o seguinte, sabe que tem gente que não consegue se alegrar com a sua alegria? Quando você troca de carro, quando você alcança uma vitória, quando você compra uma casa nova ou adquire a própria casa, quando você é promovido no trabalho, quando você está feliz, quando você completa uma formatura ou você viu seus filhos bem-sucedidos, sabe que tem gente que não consegue se alegrar com você? Porque essas pessoas desobedecem à Bíblia. Mas se Cristo está em ti, quando você vê alguém ter alguma coisa, conquistar alguma coisa, ainda que seja uma coisa que você também queria ter e nunca vai ter, alegre-se, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, não é verdade? E ele diz mais aqui, chorem com os que choram. Às vezes é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Mas em Cristo a gente tem tudo isso em Cristo Jesus. Tá bom? Deixo então essa palavra para você abençoada. O último versículo que vai dizer, tenham a mesma atitude uns para com os outros. Olha que coisa linda, hein? Tudo que foi falado aqui, uns para com os outros. Agora sim, se você tem pelo outro e ele não tem por você, olha, tudo bem, porque você faz, não porque você é bom. Você faz não porque você gosta, você faz por quê? Isso aí, exatamente, respondeu certo, porque a Bíblia manda. E a gente sempre vai agir e pensar biblicamente. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Aquilo que eu disse, com quem você trabalha, com alguém que ganha menos, seu subordinado. Como é bom. Aprendi muito com meu pai isso. Meu pai, que trabalhou na Manchete Editoras, meu pai gostava de comer junto com aqueles peões mais que trabalhavam nos serviços mais pesados da empresa, né? E meu pai gostava muito de estar com aqueles empregados que realmente é o empregado braçal, né? Mas meu pai também sabia sentar ali junto com o seu Adolfo Bloch para comer com o seu Adolfo Bloch, que era o dono da Manchete. Meu pai me ensinou a se associar-se com as pessoas de posição inferior, que talvez não tenham o curso que eu tive, não estudou o quanto eu estudei, talvez não ganhe quanto eu ganho, mas são pessoas adoráveis. Não seja um sábio aos seus próprios olhos. A minha sabedoria vem do Senhor. É isso que eu desejo para você em 2021. É esse Romanos 12 que você possa colocar em prática para você, sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, e dizer para você, vale a pena viver íntegro no Senhor. Quem compartilhou isso com você é seu amigo e pastor Alexandre Eló, que compartilha um 2021 vivendo biblicamente. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Vou fechar aqui para você, tá legal? Grande abraço. Tchau, tchau.